Ah, então tá top. Eu até pensei nisso, falei assim: "Será que eu vou ter que fazer pelo Meet?". "Oi, Natália, bom dia, tudo Aí bem, até te menina?". falar, se for adicionar alguém, Rosana, tem que tirar alguém antigo, alguém que não entra, tá? Tá, Porque se tá, então imaginou, né, que fosse pelo número de pessoas, né? porque tem o limite de pessoa. Bom dia, Entendi. Nath. Oi, Tá meninas, aqui. bom dia. Bom Bom dia, dia. bom Aí tem um dia. limite de meninas para entrar, não dá para entrar todo mundo. É. Tem pessoas que já não estão mais, que realmente a gente, né, tem que ver e aí dar uma É filtrada, que né, eu porque não conheço a maioria que tá ali, eu nem sei quem é. E eu não conheço, eu não sei, aí eu fico com medo de tirar e a pessoa é. participar. Então, assim, as que eu conheço tá salva no meu celular, mas quem eu não conheço não tá salvo. E também, assim, tem muita gente que eu não conheço. De repente a Fabi, né, que vai É, conhecer mais. porque tem gente É, que entrou no grupo e nunca entrou. é verdade. É. Ei, Fernanda, bom dia. Muito frio aí, meninas. A Fernanda tá de corrinho. Tem que estar, né? Deu uma esfriada, né? E a chuva também piora, né? Nossa, gente, ontem aqui deu umas pancadas de chuva aqui em casa, mais o russo, mais tudo que E chovendo a madrugada inteira também, né? choveu bem, choveu mesmo. Tem hora que eu pensei assim: "Ah, vai parar". Agora até aqui em casa até parou, olha, tô vendo que o tempo parou um pouco de chover, mas tá carregado, né. Isso aí, meninas, final de semana friozinho, mas coração aquecido. Amém. A gente a Fabi falou que daqui a pouco ela entra, que ela estava numa ligação ali, e assim, hoje o Senhor falou uma coisa ao meu coração, assim, é uma palavra simples, gente, mas muito necessária. Eu acho, assim, que Deus falou comigo, né, Deus tem falado, assim, com a gente, e sempre que eu trago alguma coisa assim, é porque o Senhor tem ministrado ao meu coração também, né. E Deus falou sobre coisas necessárias hoje. E a gente está começando essa semana fria, mas vai ser uma semana de bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus, né. E vamos orar, então? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Nós adoramos o teu nome, Senhor, nesse ambiente, Senhor, de comunhão, nesse ambiente, Senhor, de estarmos juntas, Senhor, para buscar a tua face e entender o teu propósito, Senhor, a tua vontade para nós. Nós agradecemos a ti, Senhor, por termos nos chamado, Senhor. Somos mulheres, Senhor, chamadas pelo Senhor, somos filhas, somos amadas por ti, Senhor. Isso é algo que queremos sempre reafirmar na nossa vida, porque é a verdade. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor conquistou o nosso coração, atraiu, Senhor, o nosso olhar para ti. Hoje nós estamos aqui, Senhor. Deus, não sem lutas, Senhor, não sem travar tantas batalhas, mas, Senhor, com muitas vitórias também. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós somos vitoriosas, é porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor, e o Senhor tem nos colocado de pé, e nós te agradecemos por isso, por esse dia frio, Senhor, mas que nós queremos ter o nosso coração, ó Deus, aquecido, cheio da tua presença, Senhor. Vem ficar conosco, vem ministrar ao nosso coração, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Quem está aqui, Fabrícia também, que entrou aí. Oi, Fabrícia, bom dia. Meninas, assim, Deus foi falando ao meu coração, né? Deus colocou um texto no meu coração, fiquei me lembrando de um texto, e aí o Senhor começou a ministrar, né, sobre ele, assim. Mas eu queria iniciar aqui com algumas perguntas, né, para a gente. Duas perguntinhas, assim, para o nosso coração, né? É, Quantas batalhas você tem travado para ter uma vida constante de oração? Sabe, quais são as tuas batalhas, assim, né, que você possa pensar aí no teu coração, quais são essas lutas que você tem travado, assim, que você enfrenta no dia a dia para ter um tempo de qualidade na presença do Senhor, né. A gente enfrenta dias, lutas o tempo todo, né, e assim, o Senhor não ignora essas lutas, sabe, o Senhor ele não fecha os olhos, ele não tapa os ouvidos, né, para o nosso clamor,
e Ele sabe que a gente está lutando contra nós mesmos, né? Contra a nossa carne, contra a nossa vontade, e para ter um tempo de oração. E assim, tempo de oração é o que vai nortear a nossa vida, é aquilo que vai nos dar segurança para a nossa vida, né? Esse tempo de oração. E assim, eu já queria começar falando sobre isso, não é só uma disciplina, sabe? Precisa se tornar um prazer para nós, né? A oração, estar constantemente na presença do Senhor, precisa ser um prazer, precisa ser algo assim que a nossa vida deseje, né? Que precisa ser um estilo de vida para nós. Só que, assim, essa vida, esse prazer, vai passar por essa disciplina, né? Não é só uma disciplina, mas vai passar por uma disciplina. E assim, eu queria trazer para a gente assim, um exemplo. Quando a gente está, né, fazendo um curso, imagina você está estudando, está na faculdade, você está fazendo um curso, né? Vai depender de você abrir mão de certas coisas da sua vida, de você abrir espaço na sua vida para caber esse curso, para você ter tempo de ir lá, de estudar, né? De se preparar. Às vezes é um período importante que você precisa estar abrindo mão mesmo de muitas coisas na tua vida, de sair às vezes, né? De se distrair para estudar. E a gente faz. A gente faz. Imagina você estar aí no seu trabalho, eu sei que, né, muitas de nós aqui já não estão tão na fase da faculdade, mas aí você está aí no teu trabalho, tem um curso de aperfeiçoamento, você precisa de uma graduação, né, para você, de repente, subir aí de posto, né, no seu trabalho, ter uma, né, uma promoção, e você precisa, não, eu vou precisar fazer um curso agora, né? Às vezes é uma viagem, né? Às vezes eu tenho uma viagem programada, ou daqui a um ano eu estou pagando já uma viagem, porque eu quero fazer uma viagem internacional, né? Vocês que são mulheres aí super chiques, né? Fazer uma viagem internacional, de repente eu quero ir para a Argentina ou mesmo para os Estados Unidos, vou para Miami, vou para Orlando, né? Vou para a Europa, né? Quem sabe, né? A gente vai fazer um tour aí pela Europa, Portugal, Itália, né? Vamos passar na Hungria, em tantos lugares. E aí, gente, a gente precisa de ter uma disciplina, você vai precisar economizar dinheiro, às vezes é o tempo mesmo, né? Então, assim, são tantas coisas, você prepara aquele tempo, às vezes o preparo da viagem em si, você vai precisar, assim, às vezes, gente, é uma enfermidade, né? Quantas vezes, assim, surgem enfermidades a alguém, né, da nossa família, e você vai precisar ter um tempo de dedicar, de cuidar daquela pessoa. Então, você abre mão, olha, eu não estou quase saindo, eu não estou... São várias coisas pontuais que acontecem na nossa vida que faz com que a gente dedique um tempo, que a gente separe um tempo para aquilo, né? E eu estou colocando isso para a gente porque quando isso acontece, a gente se especializa, a gente realmente separa esse tempo, a gente olha para esse lado e a gente se dedica àquilo. E a nossa vida de oração precisa ter esse mesmo tipo de disciplina. A gente precisa olhar para a nossa vida de oração, fazer os ajustes que precisam ser feitos, né? O que a gente precisa ajustar, enquadrar, né? Separar para ter uma vida mais constante de oração. A Bíblia fala assim de Daniel, que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? O profeta Daniel, o líder Daniel, né? Que teve aquela experiência tão grande, né? Dali da cova dos leões. Daniel separava um tempo de 3 vezes por dia, orava, né? Ao Senhor. E assim, eu creio que ele passava constante de oração, mas assim, ele dedicava esse tempo, separava esse tempo 3 vezes ao dia, talvez manhã, tarde, noite, então, né? Ele separava esse tempo de oração. E o que impede a gente, né, de estar vivendo uma vida assim também, né? E, gente, eu não estou aqui, o que eu quero, assim, ser muito clara para vocês, não estou aqui querendo atar um fardo pesado, como Jesus falou, né, dos hipócritas fariseus que pegavam um fardo pesado, né, umas cargas pesadas, amarrava elas e colocava nas costas dos outros, para os outros carregarem, mas ele mesmo não queria nem com um dedinho mover aquele fardo pesado, né? Então, assim, tudo que eu estou dizendo para vocês é o que Deus tem falado comigo, é o que eu preciso aplicar na minha vida, né? São disciplinas que a gente precisa aplicar para nós, né? Uma coisa que acontece assim, quando a gente tem uma necessidade, a gente se prostra, né? Quando a gente imagina você, assim, você tem, né, você está almejando uma promoção aí no teu trabalho, aí você, não, vou jejuar, vou orar por isso, vou começar a clamar todo dia, você ora antes de sair para aquele trabalho, você coloca, consagra diante do Senhor, você começa a
a olhar o aspecto do trabalho, a função que você está almejando, de repente você começa a buscar aquilo, então você começa a pesquisar sobre isso, então você se dedica, né? Olha só como é que isso é interessante, né? E aí o que que o Senhor fala para nós? Que onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Quando você está desejando algo, né? Você está se preparando aí no teu casamento, você tem a questão dos teus filhos, né? A fase dos teus filhos estarem indo para a escola, você está orando por uma escola, direção nisso, você busca o Senhor. Então, assim, onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então, assim, o Senhor vem falando para a gente, assim, sobre essa vida constante de oração que a gente precisa ter e que a gente precisa aplicar isso na nossa vida, assim como as outras coisas que a gente tem. Isso precisa ocupar o nosso coração, né? Aquela questão nossa de prioridade, né? Não é só ter um tempo, é ter prioridade, porque se a gente for buscar no nosso dia tempo, a gente não tem, é tanta correria, a demanda é tão grande, né? Tanta ansiedade, tanta coisa para a gente resolver, mas assim, o que está no nosso coração, né? Jesus fala assim para os seus discípulos lá em Mateus, né? Quando ele está lá no monte, Jesus fala assim: nem uma hora vocês podem orar comigo? Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos, achou eles dormindo, cansados ali. Jesus fala: poxa, nem uma hora, nem um pouquinho de tempo. E quando Jesus fala que nessa nem uma hora, não é uma hora exata, ó, então de 10h40 a 11h40, né, nós estamos separando ali. Não é esse tempo, né, cronológico, assim, essa hora, mas é uma dedicação, né? O que que você tem a me oferecer, né? E aí eu venho falar sobre nós, sobre o nosso devocional. Está fazendo sentido para você? O devocional está sendo importante? Como é que você tem lidado com isso, né? Com esse devocional, com esse tempo que a gente tira aqui, né? E assim, aí eu queria trazer aqui um exemplo assim para a gente, né? Que oração não é só sobre lugar, né? Oração é sobre presença. Às vezes a gente pensa, não, mas eu oro o tempo todo, eu estou com Deus o tempo todo, e isso Jesus falou para a gente orar constantemente, é orar sem cessar. Então, você está dirigindo, você está orando, é o altar do Senhor ali dentro do teu carro, enquanto você está dirigindo, você está no trabalho, né? Você está lavando louça, você está cozinhando, né? Levando o teu filho para a escola, você está andando na rua, no trabalho, onde você estiver, você está constantemente em oração, né? Então, assim, é presença de Deus. Mas existe esse tempo devocional. E eu queria dar um exemplo aqui para a gente. Por exemplo, vamos supor aqui que a Natália convide a Carol, né? Para ir lá na casa dela. Natália, vamos lá em casa, Carol, vamos tomar um café, a gente vai conversar e vai ser ótimo, tal. Aí a Carol vai para a casa da Natália, né? E chega lá na casa da Natália, a Natália fala assim: Carol, que bom que você veio, tá ótimo, senta aqui que eu vou limpar aquela janela ali. Enquanto isso, a gente vai conversando. E aí a Natália está lá limpando a vidraça e a Carol lá sentada, e elas estão até conversando, mas isso é uma coisa. Agora, diferente é se a Carol chegar na casa da Natália e a Natália fala: Carol, que bom que você está aqui, senta aqui, vamos tomar um café. Vira de frente para ela, senta de frente para ela, ali na poltrona, na mesa, e as duas começam a conversar. Como é que você está? Como é que estão as coisas? Me conta teu dia. E as duas começam ali a compartilhar e conversar, né? É diferente. É diferente a atenção da Natália para Carol, a devoção dela ali, com a presença dela ali, né? E aí, depois de elas estarem um tempo ali conversando, aí a Natália fala assim: Carol, eu vou ter que limpar aquela janela ali. Vamos continuar essa nossa conversa enquanto eu limpo aquela janela? Aí a Carol fala assim: vamos, eu te ajudo a limpar. Vou até lá junto contigo, pego um pano e também eu espirro aqui o limpa-vidros e você limpa. As duas estão fazendo. Olha a diferença disso. Porque, então, assim, com Deus, às vezes é assim, a gente precisa agir assim, a gente precisa ter o nosso tempo devocional e depois também o nosso dia a dia, o tempo todo. Vem comigo, Carol, enquanto eu vou ali levar o meu filho na escola. Vamos comigo, vamos caminhando até ali, a gente vai andando juntos e conversando. É diferente. Então, assim, eu queria dar esse exemplo, assim, porque fica muito prático para a gente entender que a gente está o tempo todo com o Senhor, todas as nossas tarefas, o nosso trabalho, a gente está falando, mas que a gente precisa tirar esse tempo devocional. A gente precisa ter esse tempo de atenção com o Senhor, de exclusividade, de pausar
né? Pausar os nossos afazeres, pausar a nossa vida para dar atenção para o Senhor. A gente precisa disso, e é disso assim que a gente se alimenta, né? É assim, isso que precisa ser gerado fome e sede no nosso coração, de ter essa presença, de olhar nos olhos, sabe, de conversar olho a olho, né? E dessa oração que a gente fala e a gente ouve o Senhor falar também com a gente. Quantas vezes a gente vai se dedicar a orar e às vezes a gente não sabe nem o que orar. E às vezes a gente pega a palavra e você começa, Deus ministrar ali no teu coração, daqui a pouco o Senhor vai trazendo até as palavras. Quanto mais você se dedica a ler a palavra, a entender, mais a tua oração vai ser eficaz, mais você vai ter entendimento em relação a isso, né? E não é só falar. E assim, o que a Bíblia fala lá em Levítico, né? Sobre o altar, que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar, né? Os sacerdotes tinham que oferecer aquele sacrifício. Lá no templo, a gente já falou alguma coisa do templo aqui, tem o altar, né? Aquele altar em que era oferecido ali o incenso, as orações, né? E o fogo tinha que ser contínuo ali, né? E às vezes o que acontece? A gente tem um altar, só que aquele altar começa, a gente não acende o fogo todos os dias, como os discípulos faziam, os sacerdotes faziam, né? E aí aquilo vira cinza, né? Aquilo foi queimado um dia, foi um altar aceso, teve oferta, teve sacrifício ali, e foi maravilhoso, mas começa a virar cinza. E às vezes o nosso altar fica vivendo, sobrevivendo das cinzas de do que um dia foi. Quanto tempo você, às vezes, não, quando eu me converti, eu orava e eu adorava, e eu era, né, aquela intensidade na presença do Senhor, e às vezes o tempo vai passando, isso vai se tornando uma cinza apagada, né? O Senhor está nos chamando aqui nessa manhã, sabe, para a gente, assim, voltar a acender esse altar do nosso coração, sabe, voltar a fazer da nossa casa espiritual, do nosso coração, um altar a Ele, que queima constantemente, que arde, que sente prazer, que tem paixão por isso, né? É todos os dias reacender isso na nossa vida. Talvez assim, tantos sonhos, tantos planos que você fez, você lançou ali em lágrimas diante do Senhor, e hoje aquilo está esquecido, está apagado, né? Sem calor algum. E assim, o Senhor, assim, ele não está te chamando para ser uma mulher perfeita, ele não quer uma casa perfeita, né? Que você tenha tudo perfeito, mas ele quer um altar aceso, só isso. E esses dias eu li algo interessante, assim, sobre as nossas casas. Às vezes a gente tem o Wi-Fi conectado o tempo todo. Se o Wi-Fi cair, se não tiver internet, Deus me livre, né? Ficar sem internet. E a gente tem essa conexão aí, né? Só que a conexão com Deus, ela tá falha, já caiu há muito tempo, né? O Wi-Fi está ligado, mas o coração está longe do Senhor. E o Senhor está nos chamando nessa manhã a esse tempo de oração, mulheres cheias da vida de Deus através da oração, né? Às vezes a gente não pode ficar vivendo de aparências, né? Um dia eu fui, como eu falei aqui, o altar foi aceso. Lembro de Moisés, né? Quando Moisés subiu ao monte lá para receber as tábuas da lei, e assim o rosto de Moisés brilhava, ficou brilhando por causa da glória, da presença de Deus, porque ele se chegou na presença de Deus, e o que tinha em Deus acabou resplandecendo nele, e Moisés desceu, o rosto dele brilhava, os israelitas ficaram assim, pasmados, né? Ficaram ali embasbacados de ver o que tinha acontecido com Moisés. Só que depois de um tempo aquela glória ia desvanecendo, ia apagando aquele brilho, né? E aí Moisés colocava um véu sobre o seu rosto, para que os israelitas também não vissem que aquela glória estava se apagando. E às vezes é isso que acontece conosco, a gente está assim, a gente tem essa aparência de que nós somos mulheres que oramos muito, que vivemos uma vida de intensidade diante do Senhor, e às vezes a glória já foi, há muito tempo se apagou, mas assim o Senhor tem nos chamado para um recomeço, sabe? O Senhor não está lançando isso no nosso rosto como se assim, vocês são culpados, né? Vocês são displicentes. O Senhor não ignora as tuas lutas. O Senhor sabe que você está travando batalhas para ter esse tempo de oração, mas o Senhor quer te oferecer recomeço, restauração, Ele quer te oferecer um calor no teu coração aí de novo, e Ele quer te oferecer ajuda através do Espírito Santo, para que você tenha uma vida de oração. E por que essa vida de oração? Porque o Senhor precisa que você esteja constantemente falando com Ele? Não é porque você precisa,
É porque eu preciso, ai de mim, se eu não puder estar na presença do meu Deus, se eu não puder estar falando com o Senhor, eu não tenho nada para dar. Eu sou seca, um galho seco, que não tem vida nenhuma, não tem graça nenhuma, não tem favor nenhum de Deus sobre a minha vida se eu não viver constantemente na presença do Senhor. E todas as minhas decisões, tudo aquilo que eu tenho para resolver na minha vida vai se apagar se eu não tiver. E aí eu queria ler um texto aqui, meninas, para a gente, que foi o texto que Deus falou no meu coração, né? Eu já tinha meditado nisso já há muitos anos, e assim, esse texto saltou aos meus olhos esses dias, sabe? Sobre Abraão. Gênesis 15, eu vou ler para você Gênesis 15, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Fala assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha que lindo, né? O Senhor veio, se apresenta ali para Abraão, Deus começa a falar, e a primeira palavra que o Senhor fala aqui é assim: não temas, não temas. Né? O Senhor vem, ele vem, se apresenta, né? E ele fala: não temas. E aí, a partir do versículo 7, diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Mas aves de rapina descia sobre os cadáveres, sobre aqueles corpos dos animais ali que estavam mortos, partidos. Porém, Abraão os enxotava. Queria ler até aqui, gente, assim, o versículo que pegou meu coração foi esse versículo 11, que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, sobre as partes dos animais que Abraão tinha cortado ali para oferecer ao Senhor em sacrifício, e Abraão as enxotava. E Deus veio, começou a falar com Abraão. Deus disse para ele: Olha, não temas, eu vou te dar essa herança, vou te dar essa terra. Deus faz uma promessa para ele. E assim, Abraão vai e obedece ao Senhor. O Senhor fala: Toma esses animais, vem aqui me oferecer em sacrifício. E Abraão vai e obedece, né? Então, assim, a obediência de Abraão valia mais do que o serviço, muito mais do que só oferecer os animais. Era a obediência, era o coração dele ali disposto diante do Senhor. E assim, o Senhor falou para ele: Olha, existe uma recompensa, olha para os céus, né? Se você puder contar as estrelas, né? Isso será a tua posteridade, isso vai ser o que vai ser gerado através de você. Há uma promessa do Senhor, né? Mas assim, o que o versículo 11 fala? Que quando Abraão coloca ali os animais, aquelas partes dos animais separados ali, havia sangue, né? Ele havia cortado os animais ali, que as aves de rapina vieram e começavam a querer pegar aquelas partes daqueles animais, né? Aves de rapina, o urubu, esse tipo de ave que é assim peçonhenta, que vem trazer um sentimento de condenação, sabe? Quando você vê uma ave de rapina, você vê logo que ela está querendo pousar sobre um animal morto, ela está querendo roubar, né, aquele animal morto, né? Geralmente a ave de rapina ela é considerada uma ave impura, né? Para os judeus, então, é considerada uma ave impura, né? E ela vem falar dessa imundícia, dessa sujeira, da falta de santidade, né? E ela vem roubar. E é isso aqui que eu quero trazer para você. Quantas vezes você, com teu coração, você quer obedecer ao Senhor, assim como Abraão? Há uma promessa sobre a tua vida. Há uma promessa, o Senhor fala: olha, eu vou te fazer ter uma posteridade grande. Olha para os céus, sonha.
olha alto, olha para aquilo que eu estou te mostrando, sabe? Há uma promessa sobre você, o Senhor fala, não temas, eu sou contigo, eu vou te dar uma herança, uma posteridade que vai sair de você, você vai gerar, né? Deus fala isso com Abraão, e aí quando Abraão vai e obedece, Abraão está dispondo o seu coração a obedecer, assim como você. Tenho certeza que você tem fome e sede do Senhor, você é uma mulher que deseja, sabe, fazer a vontade do Senhor, está com o teu coração disposto, só que aí vem aves de rapina, vem distrações, vem coisas tentar roubar o altar que você está erguendo, vem tentar roubar a oferta que você está dando ao Senhor, aquilo que você está colocando ali, dispondo diante do Senhor para oferecer a Ele a sua adoração, sabe? Essas aves de rapina vieram aqui sobre Abraão, tentando roubar aquilo que ele estava oferecendo. Tenho certeza, sabe? Assim, distrações. Quantas vezes você vai orar ou você quer tirar um tempo, vem distrações, barulhos, às vezes eu já tive essa experiência de estar aqui em casa orando, estava tudo bem, tudo em silêncio, de repente comecei a orar, cachorro começa a latir lá fora, é uma confusão, carro passando, moto passando, de maneira que me distraísse, tentando tirar a minha atenção, o meu foco. Às vezes o cansaço, meninas, quantas vezes você vai ler a Bíblia ou você vai orar, tá tudo bem, de repente você começa a orar, começa a ler a Bíblia, vem um sono absurdo. Acontece comigo, eu começo meus olhos a escorrer lágrimas, né? De tanto que vem o sono, você começa a bocejar, é impressionante, assim, o nosso organismo tem uma questão, né, biológica e nossa, lógico, porque a gente, assim, quando você geralmente vai ler a tua mente, lá entende que você está num período de calmaria, de descanso, né, de acalmar, né, então, assim, aquilo, o teu organismo mesmo, a tua mente vai fazendo com que você fique relaxado, então isso às vezes ocorre de você estar com sono mesmo, mas isso é uma luta também, é uma luta contra a tua carne, né? A carne vai te prender, geralmente você não está acostumado a ler, então ler vai trazer aquele sentido de que você está relaxando, você está pausando, e aí o teu organismo vai te mantendo em calma, e aí você sente sono. Então, assim, é uma luta contra a tua carne, né? Procrastinação, às vezes, não, eu tenho que orar, eu vou ler, vou tirar um tempo agora, mas é isso, aí você olha para uma coisa, não, mas eu vou fazer isso, só vou dar uma varridinha ali, vou tirar o pó aqui, não, só vou lavar aquela loucinha ali, enquanto daqui a pouco você está procrastinando, né, levando aquele tempo para frente, né, as interferências externas, como eu falei, é um barulho, é alguém que te chama, é o telefone que toca, o celular, o celular, na hora que você vai orar, o celular vai e insere ali no teu feed justamente aquela coisa sobre aquele curso, aquela coisa interessante, aquela dica legal que você queria até ver, vem interferências externas e às vezes a própria ansiedade, sabe, do teu coração, você assim, o que eu vou orar, né? E assim, você começa a pensar um monte de coisas. Meninas, vê se isso não acontece com vocês. Às vezes você está na igreja, você está no momento de adoração, né? Ali, ou você está ouvindo a palavra, e daqui a pouco vem assim na tua mente, né? Quando chegar em casa, tem que botar o feijão para cozinhar. Aí você pensa assim, aquela roupa para passar amanhã, nossa, o uniforme do meu filho eu tenho que lavar. Ficou de molho, está lá no varal, ou alguma coisa. Não vem isso na tua mente. Você começa a pensar, chegar em casa, o que eu vou fazer para o almoço amanhã? O que eu vou deixar para os meus filhos prontos, né? Para casa, para o marido, não sei o quê, ir no trabalho. Gente, é o tempo todo. Você está querendo parar, pausar diante do Senhor, às vezes aquele ter tempo de dedicar, e tempo em casa para orar. Em casa, então, né? Você está. Aí vem esse monte de coisas na tua mente. Nossa, amanhã eu tenho que sair. Gente, dia 30 tem que pagar, não sei o quê. Nossa, e a luz vai vencer. Isso. Gente, isso é o natural, acontece demais com a gente, e a tua mente começa a ser assaltada, e se você não aquietar a tua alma, levar a tua alma para diante do Senhor, aí você cai nessa, igual Abraão aqui, você tem que ficar lutando, enxotando, porque aqui fala que Abraão enxotava, então ele começou a lutar, a erguer o braço, a travar uma batalha ali, para que aquela distração, aquele animal, aquela ave de rapina não roubasse o tempo dele, não roubasse a oferta, não roubasse a adoração dele ao Senhor. E é isso que acontece com você. O Senhor não ignora que você está travando lutas todos os dias, sabe? Travando lutas com a tua mente, travando lutas ali com
com tantas coisas, com interferências externas que vêm tentando roubar o teu altar de adoração, de você reacender esse altar do incenso, sabe? Mas o Senhor é esse Deus poderoso. Sabe o que o Senhor diz lá em Isaías, no capítulo 1 de Isaías, o Senhor fala assim, que se quiserdes, vocês comerão o melhor dessa terra, né? Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra, de buscar o Senhor, sabe? A gente precisa desse tempo de aquietar a nossa alma. E eu me lembro assim de um texto que há muito tempo eu me lembro de uma ministração que Deus trouxe ao meu coração, lá do livro de Jeremias, que o Senhor fala assim, o Senhor fala para o profeta Jeremias, para ele comprar um cinto, era um cinto de tecido, e ele comprar aquele cinto de linho, né, feito de linho, que era geralmente usado para prender a roupa deles, eles usavam muitas mantas, né, os profetas naquela época, né, e aí aquele cinto era usado também para colocar uma espada, né, se eles tivessem que encaixar uma espada ali junto do corpo, era naquele cinto que eles colocavam, e Deus fala assim com Jeremias, vai lá, compra um cinto novo, pega esse cinto novo e coloca no teu corpo. Jeremias foi e obedeceu, colocou. Aí depois Deus falou assim, agora tira esse cinto, vai lá no rio Eufrates, lá nas pedras do rio, lá, pega esse cinto, enfia lá numa caverninha lá, cava um pouquinho lá no rio, onde vai estar úmido, né, vai estar cheio de pedra, a água vai rolar por cima, esconde esse cinto lá e deixa esse cinto lá por um tempo. Aí Jeremias foi e obedeceu ao Senhor, né, parecia uma coisa assim absurda, né, foi lá, colocou o cinto novinho lá, colocou, escondeu lá. Depois de um tempo, o Senhor falou, agora vai lá, tira aquele cinto de lá, pega aquele cinto. E aí Jeremias foi e pegou o cinto, e o cinto, quando ele tirou aquele cinto, tirou as pedras, né, havia umidade, lodo, né, tudo, né, em cima daquele cinto, quando ele tirou, o cinto estava estragado. O cinto tinha sido, estava cheio de lodo, úmido, corroído, né, já não prestava mais, já não servia mais aquele cinto. E aí o Senhor fala, o Senhor mandou Jeremias fazer isso só para dar um exemplo aí a Jeremias da seguinte forma, o povo de Israel, enquanto estiver ligado a mim, enquanto esse cinto estava no teu corpo, ligado ao teu corpo, ele prestava, ele era suporte para o teu corpo, ele dava ajuste no teu corpo, para a tua roupa, inclusive para você carregar uma espada. Mas a partir do momento que esse cinto ficou desligado do teu corpo, que esse cinto ficou lá em contato com a sujeira, com a umidade, esse cinto se estragou. E assim é o povo de Israel. O Senhor falou assim com Jeremias, o povo de Israel, enquanto estiver ligado a mim, ele vai ser útil. Enquanto ele estiver em contato comigo, ele vai ser útil, inclusive para que a espada tenha apoio para a espada. A espada a gente vê como a palavra de Deus, né? Quanto você tiver com essa vida de oração, uma vida ligada no Senhor, né? O apoio para a palavra, aquilo que vai sair, o teu testemunho, esse cinto vai ser útil. Mas quando ele estiver longe da minha presença, estiver lá no meio das coisas mundanas, lá no frio, na chuva, né? Enquanto ele estiver largado lá, escondido lá, né? Ele não vai prestar mais. Quando você tira, ele já não presta para mais nada. E assim o Senhor vem falar conosco sobre essa vida de oração. Se a gente estiver ligado no Senhor, ligado, o que Jesus falou? A gente leu isso esses dias, né? No capítulo 15 lá de João, eu sou a videira verdadeira, né? Vós sois os ramos, enquanto vocês estão ligados a mim, né? Vocês vão produzir muito, mas se tiver desligado da videira, vai morrer e vai secar o galho. Então é isso que o Senhor vem falando conosco. Meninas, a gente precisa lutar. A gente vai ter que dar uma de Abraão, de enxotar essas aves de rapina, sabe? De ter força aí no nosso braço, ter força para expelir esses animais que vêm tentar roubar tudo, qualquer distração, qualquer coisa que vem tentar roubar o teu altar de oração, o teu altar de adoração. Porque assim nós estamos num tempo da nossa vida, nós precisamos muito, eu preciso muito de orar por tudo na minha vida, tudo. Preciso de dedicar um tempo de oração maior ainda, muito mais do que eu faço, muito mais, eu preciso. E assim, nós necessitamos por causa da nossa vida, nós temos tantas necessidades, tanta coisa para colocar diante do Senhor, às vezes é tanta gente que pede oração, tantas coisas, e a gente precisa ter tempo, então nós precisamos, e também o tempo presente, o tempo que a gente está vivendo, sabe, assim, é iminente a volta do Senhor, daqui a pouco o Senhor está voltando, são situações, são lutas, são nossos filhos, a nossa família passando por dificuldades e que a gente precisa de interceder, então assim, nós vamos precisar lutar, intensificar isso, mas assim, a boa notícia é que o Senhor está conosco,
A boa notícia é que há o Espírito Santo que intercede por nós, naquele tempo em que a gente está cansado, em que a gente não tem mais forças. Talvez a gente já levantou o braço tantas vezes enxotando as aves de rapina aí. O Senhor está conosco, o Espírito do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Emanuel, é o Deus que habita conosco, e Ele não nos deixa sozinhos. E naquela hora que a gente não consegue nem expressar as nossas palavras diante do Senhor, a palavra diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus vem no nosso espírito, né? É o Espírito de Cristo que vem habitar em nós e vem nos fortalecer, vem nos dar assistência nessa hora. Então, eu queria trazer isso para nós, sabe, assim, para a gente aquietar a nossa alma, como aquele cântico, né, tão maravilhoso, que é o Salmo 42, aquieta minha alma, né, confia no Senhor, espera em Deus, sabe, pois eu ainda o louvarei. Então, assim, a gente ter esse tempo de aquietar a tua alma. Programa, eu sei que a gente tem uma agenda de trabalho extensa, a gente tem filho, casa para cuidar, as coisas da igreja para cuidar, tantas coisas, mas assim como você tira um tempo para fazer um curso, assim como você tira um tempo para preparar a tua comida, assim como você tira um tempo para ver um filme ali, uma série na Netflix, dedica um tempo, assim como você tira um tempo para ver o The Chosen, que é muito edificante, é ótimo, mas assim, tira um tempo também para dedicar-se ao Senhor. Sabe, se você tiver que ficar sem o The Chosen, escolher entre ver o The Chosen e orar, escolha orar e ler a palavra, fazer o teu devocional. É o que a gente está chamando aqui, né? A tua devoção, a tua entrega. Lembra daquele exemplo da amiga em casa, da Natália e da Carol, que eu falei, né? Tira esse tempo para sentar com ela, sentar, olhar nos olhos, se interessar, realmente conversar, contar a tua vida e também ouvir o que ela tem para te dizer. Tirar esse tempo para o Senhor, porque o Senhor está nos chamando para esse tempo de adoração, sabe? O Senhor, assim, Ele tem um plano e Ele tem um propósito para nós, e assim, Ele não se esqueceu, né, daquilo que Ele tem preparado para nós, mas nós precisamos estar preparadas, oferecer ferramentas para que o Senhor possa usar a nossa vida. Me lembrei também daquela mulher, né, lá com Elias, quando ela tem as vasilhas, né, que o Senhor enche de azeite e fala assim, Elias fala, pede emprestado para as suas amigas, né, vasilhas emprestadas, porque quanto mais vasilhas, mais azeite a ter. Então, assim, quanto mais espaço, quanto maior for o espaço da tua vida que você abrir para o Senhor, mais de azeite, mais de unção, mais de graça, mais de favor do Senhor Ele vai encher. Amém, meninas? O Senhor falou muito comigo ao meu coração sobre isso. Eu preciso intensificar a minha vida, preciso, assim, subir de nível, né? Com a vida de oração. E o Senhor está nos chamando, cada uma de nós, mulheres, aqui para esse tempo. É assim que a gente vai vencer, porque há vitórias para nós. Há vitórias. Quando Abraão ali enxotou aquelas aves de rapina e o seu sacrifício foi oferecido ali ao Senhor, o Senhor veio, habitou com Abraão ali. O Senhor fez uma aliança com Abraão, sabe? E hoje o que nós somos? Nós somos descendência da fé de Abraão. Olha a posteridade dele aí, as estrelas incontáveis do céu. Nós somos parte disso, dessa multidão que foi gerada pela obediência de Abraão. Então, assim, Deus tem uma promessa, Deus tem uma vitória para você. Ele não fecha os seus ouvidos, ele não fecha os seus olhos para a luta que você passa. Deus sabe que você está tentando, né, ali, suando muito para ter um tempo, para dedicar um tempo para Ele em oração, e Ele vai te ajudar. Agora, Ele precisa do teu coração disponível. Ele sabe que você não é perfeita, que a sua casa não é perfeita, mas Ele quer a sua dedicação, Ele quer que você abra espaço para Ele, porque Ele vai fazendo todas as coisas. Amém, menino? O Senhor é Deus de vitória, sabe? Ele fala que se atentardes para mim e me ouvirdes, vocês vão comer do melhor dessa terra. Amém? Eu creio nisso e quero receber essa palavra para o meu coração, que Deus te abençoe também, que essa semana seja uma semana assim de você recomeçar. Senhor, eu tentei tantas vezes e falhei, fracassei, não tem problema, recomeça. Deus é esse Deus que sempre nos dá novas chances e Ele nos promete não nos deixar sozinhos. Amém, meninos? Vamos orar por isso nessa manhã, nesse dia? Senhor, em nome de Jesus, a minha oração aqui agora, assim como pela minha vida, pela vida das minhas irmãs, Senhor,
é que o Senhor nos dê vitória, Senhor, sobre as batalhas que temos enfrentado, Senhor. São tantas distrações, Senhor, são tantas aves de rapina tentando roubar. Senhor, quantas vezes a gente tenta, Senhor, a gente quer perseverar, Senhor, em oração, em dedicação ao Senhor, em ler a Tua palavra, Senhor, e tanta coisa vem distrair o nosso coração, Senhor, vem nos tirar do foco, Senhor, às vezes preocupações, problemas, ansiedade, Senhor. Deus, nos ajuda. Dá vitória a cada uma das tuas filhas aqui, Senhor, nesse dia, essa semana, Senhor, que elas possam ver algo diferente se movendo, porque quando a gente se dispõe, o céu se move a nosso favor. Nós cremos, Senhor, num céu que se movimenta a nosso favor, por causa do Senhor sobre a nossa vida, por causa do teu nome. Nós não carregamos um nome qualquer, Senhor, é o teu nome, Senhor, que está sobre nós. E nós oramos, dá-nos vitória, Senhor, sobre as aves de rapina. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos poder, autoridade, Senhor, sobre aquilo que vem roubar, Senhor, a nossa paz, roubar, Senhor, a nossa quietude, o nosso tempo de estar na tua presença. Em nome de Jesus, que cada mulher aqui, Senhor, se sinta vitoriosa, se sinta, Senhor, armada, Senhor, tendo a tua armadura sobre ela, o capacete da salvação. Senhor, em nome de Jesus, ergue muros, Senhor, ao redor das tuas filhas, Senhor, para que elas sejam fortes em oração, mulheres intercessoras, Senhor, e que elas possam mudar a realidade ao redor delas, Senhor, em nome de Jesus. Assim, Senhor, como um fermento, Senhor, que leveda toda uma massa de pão, Senhor, que as tuas filhas sejam como esse fermento, onde elas estiverem, Senhor, que haja mudança no ambiente. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor, que haja transformação, Senhor, que sejam mulheres de vida vitoriosa, mulheres, Senhor, de oração vitoriosa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que elas possam ver os frutos, Senhor, que elas possam ver, Senhor, a herança do Senhor, a promessa do Senhor sendo cumprida sobre elas, Pai. Abençoe as suas casas, que as suas casas se transformem num altar, Senhor, de adoração, Senhor, e de entrega na tua presença, Senhor. Deus, de que os vizinhos, aqueles ao redor, as pessoas que trabalham com elas, possam perceber a diferença, Senhor, que o rosto das tuas filhas brilhe, Senhor. Deus, e que esse brilho não se desvaneça, Senhor, não desapareça, mas que, Senhor, esteja como um altar, Senhor, como fogo contínuo no altar na tua presença. Abençoa as tuas filhas essa semana, Senhor, com esse tempo, Senhor, precioso diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, meninas. Que Deus as abençoe muito. Que Deus, eu preciso desse tempo cada vez mais na presença do Senhor. E eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas através de nós. Deus quer usar a tua vida de forma assim poderosa. E Ele vai usar. Ele te ajuda nesse tempo difícil que eu sei que você tem travado, porque assim, somos todas nós que passamos por dificuldades, mas assim, cada uma na sua esfera aí, na sua realidade, né? Cada uma sabe a luta que tem travado, mas o Senhor é contigo. Amém? Amém, meninas. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Até amanhã a gente está junto de novo, tá? Beijo.